A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Eu sou o pastor Giovanni Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 9, que traz por título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Qual você vai observar? Qual você vai estar respeitando? Qual você vai estar cumprindo? A lei de Deus ou a lei dos homens? Por isso, se prepare, porque aqui o alimento é forte. Mas veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final dessa aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E se quiser a nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Toda semana nós estamos postando, tá bom? Agora vamos para a nossa aula. Então, para iniciar, você pode fazer a dinâmica com seus alunos, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem sua turma. Aqui você já pode perguntar: o que significa lei de Deus? O que significa a lei dos homens? Será que nós só devemos obedecer à lei de Deus? E obedecer à lei dos homens é pecado? Nós podemos desobedecer à lei dos homens? Eita glória! Vai levantar uma grande discussão, porque a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos a toda autoridade. E agora, como desobedecer à lei dos homens, se a Bíblia diz que nós devemos estar debaixo de toda ordenança, de toda autoridade? E agora, hein? Você vai fazer essas perguntas para os seus alunos, mas não vai responder. Tem professor por aí muito apressado, ele pergunta, ele mesmo responde. Na verdade, tem professores que gostam de ficar demonstrando conhecimento, que ele tem conhecimento, que ele fez teologia. Não precisa de nada disso. Seu papel enquanto professor é ensinar a lição e não ficar mostrando para seus alunos que você sabe e que eles não sabem, que você tem conhecimento e que eles não têm. Não é o papel do professor que assiste o canal Descomplicando a Teologia, não, viu? Já fica com essa dica. Então você pode iniciar dessa forma, ou com a dinâmica, ou fazendo perguntas e respostas. Você não vai responder, porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas e deixa a sua turma na curiosidade. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Irmãos, Daniel era um jovem, um homem que gostava de orar. Ele gostava de orar. Ele não somente falava de oração, ele orava. E hoje está faltando pessoas que gostem de orar. Tem muitas pessoas até cantando sobre oração, pregando sobre oração, lendo sobre oração, ensinando sobre oração, mas orando pouco, viu? Poucas pessoas têm essa disposição de ter uma vida de oração. Muitas pessoas podem até querer sair da cova dos leões vivos, mas ora pouco. Muitas pessoas querem até estar no palácio, mas ora pouco. Ah, pastor, eu quero ser igualmente Daniel. Meu irmão, ora de manhã, de tarde e de noite. E coloque no seu coração o propósito de não pecar contra Deus. Assim foi a vida de Daniel, um homem dedicado na obra do Senhor, mas que gostava de orar. Vou te perguntar sem ofender, viu? Como está o seu grau de oração? Quanto tempo você passa orando, buscando a Deus? Ou já tem quanto tempo que tu não ora, varão? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu preciso orar mais. Vamos agora para o resumo da lição, onde está escrito: Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei.
Aqui, por exemplo, já tem uma resposta de uma das perguntas que foi feita. Por exemplo, antes de ser leal ao governo, aos homens, à lei dos homens, precisamos ser obediente, ser fiel à lei de Deus. Logo, qualquer lei do homem que vai afetar, que vai atrapalhar, que vai impedir eu executar a lei de Deus, eu preciso obedecer à lei do Senhor, mesmo que eu seja morto, mas eu não posso abrir mão da lei do Senhor. Então, entre obedecer o homem, obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. E você, pastor, eu prefiro obedecer a Deus. Todo mundo fala isso, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da cadeia, da prisão, meu Deus, da doença, tem muitas pessoas não fazendo isso não, viu? O que você acha? Concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu gosto da sua participação. Eu fico tão feliz quando você participa, quando você deixa seu comentário, quando você deixa seu like. Assim alegra o meu coração, viu? Por isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. E toda terça-feira também, nós postamos em nosso Instagram um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para também estar nos seguindo em nosso Instagram, tá bom? Agora vamos para a leitura diária de segunda-feira. A essência da lei de Deus, na terça. As qualidades da lei de Deus, na quarta. A lei gravada no coração. Na quinta, buscando Deus em oração. Na sexta, orando sempre. No sábado, importa obedecer à lei de Deus. Essa é a minha missão e a sua missão. Precisamos obedecer à lei, à vontade do Senhor. E isso na prática, viu? Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo, coloque seus jovens para estar lendo a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, usando a revista. É de suma importância que os jovens estejam lendo a palavra do Senhor. E você, enquanto professor, tem que incentivar, motivar. Tem muitos jovens que gostam de ler romance, suspense, mas na hora de ler a Bíblia foge. E você é professor. Deus te levantou para motivar, incentivar, orientar, ensinar seus alunos a estar lendo a palavra de Deus, viu? Receba essa missão. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o capítulo 6 do livro de Daniel nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do poderoso Império Babilônico, a cidade de Babilônia agora passa a ser controlada pelos Medo-Persa, também conhecidos como Império Aquemenida. Esta mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sobre o novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos sobre este relevante episódio, que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Presta bem atenção, professor, para você entender o contexto, o qual está acontecendo aqui essa história. Nós sabemos muito bem que estamos estudando o livro de Daniel, a vida de Daniel, este que foi levado cativo para morar na Babilônia, ainda jovem, adolescente. Ele foi levado para a Babilônia lá em 606 a.C. 606 a.C. E, no entanto, a Babilônia dominou Israel. Aproximadamente quase 70 anos a Babilônia ficou sendo império mundial, mandando em tudo e em todos. E Daniel, na Babilônia, não pecou contra Deus. Na Babilônia, passou por várias adversidades, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Aqui agora,
já estava chegando perto do fim do cativeiro. E o que é que acontece? Aquele jovem que foi enviado para a Babilônia já não era mais jovem, já tinha aproximadamente aí uns 80 anos de idade, quando esse episódio vai acontecer. Aqui agora, a Babilônia, devido toda a arrogância, prepotência, a soberba babilônica, agora invadida. Isso mesmo, a Babilônia caiu. Já não existe mais o Império Babilônico. Estará assumindo, ou assumiu agora o Império, Ciro, o imperador Medo-Persa. A união de dois povos formou agora uma grande nação. E essa união dos Medos e dos Persas juntos formaram assim um grande império mundial que venceu, destruiu, aniquilou o Império Babilônico, assumindo todo o seu reinado. E para você ver, o tamanho do Império Medo-Persa foi praticamente o dobro do Império Babilônico. Se você acha que o Império Babilônico foi grande, o do Medo-Persa foi o dobro. Pensa só que força, que capacidade. E aqui, por exemplo, após invadir a Babilônia, conquistar naquele dia da festa do banquete. Lembra? Mene, Mene, Tekel, Parsim, onde aparece a mão, naquela mesma noite, o Império Babilônico cai e agora o Império Medo-Persa assume o reinado. É esse o contexto aqui agora. Sai a Babilônia de cena e entra agora o novo Império Mundial e o novo imperador chamado de Ciro. Até aí tudo bem? Você está entendendo? E outra curiosidade, viu? Esse Ciro foi profetizado por Isaías 200 anos antes de nascer. Veja só que coisa interessante. 200 anos, aproximadamente 150 a 200 anos antes, o profeta Isaías, lê aí por gentileza, Isaías capítulo 44, versículo 28, e também Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2. Você vai ver uma profecia em que um homem chamado Ciro iria libertar Israel. A Bíblia chega a dizer que Deus o chama de meu pastor. O meu pastor vai estar apacentando o povo de Israel. E diz o nome dele, será Ciro. E quem é que venceu os babilônicos? Ciro. Irmãos, o que Deus promete, ele cumpre. Recomendo você fazer a leitura com seus alunos desse texto, porque assim vai comprovar 150 anos a 200 anos antes. Deus revelou ao profeta Isaías o nome do homem que estaria libertando o povo de Israel, libertando ou autorizando o retorno do povo de Israel para morar novamente em Jerusalém. Até aí tudo bem? Você entendeu? Ficou em dúvida? Fica tranquilo, no decorrer desse vídeo vou passar mais informações. Por isso que é bom você pegar sua caneta para você entender o contexto. Eu tenho dito aqui, é muito importante você que é professor conhecer o contexto aonde aconteceu a história, para que você possa fundamentar as suas argumentações, tá bom? Entendeu? Vai deixando aqui um brado de glória, porque a aula só está apenas começando. Por isso, vamos para o nosso primeiro tópico, o item 1, que traz por título: Vivendo sobre o novo governo, a identidade do novo rei. O capítulo 6 começa com a descrição de um novo rei, que é chamado de Dário, o Medo. A identidade deste governante é mencionado outras vezes no livro Daniel, capítulo 11, versículo 1. É uma questão debatida entre os estudiosos diante do fato de Ciro, o persa, ter sido o conquistador da Babilônia. A Bíblia menciona que Daniel também serviu sob o seu comando. Uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa. O entendimento majoritário, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído Dário temporariamente como governante subordinado a ele. Segundo John, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dário, ou Dario, foi constituído rei e que ocupou o reino. Segundo a obra Contra a Correnteza, os relatos bíblicos também nunca se refere a Dário como rei da Média Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia. Preste atenção aqui agora para você entender novamente o contexto. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que quem venceu
o Império Babilônico foi um homem chamado Ciro, como já estava profetizado por o profeta Isaías, em Isaías capítulo 44, versículo 28, e Isaías 45, versículo 1 e 2. Foi profetizado por Deus que Ciro libertaria o povo de Israel. No texto também daquela guerra, daquele banquete, quem venceu a Babilônia, quem conquistou a Babilônia foi um homem chamado Ciro. Mas, no entanto, no texto aqui do capítulo 6, que vai narrar um novo período, é dito que Dário. Então as pessoas questionam, sim, quem era o imperador Medo-Persa? Era um homem chamado Ciro ou era um homem chamado Dário? E observe, na vida secular, na questão secular, esse nome Dário é desconhecido. Não se tem nenhuma comprovação histórica da existência desse rei chamado Dário. Não existe nenhuma comprovação. A questão do Ciro está tudo certo, mas esse nome Dário era desconhecido. Aqui agora que fica a questão. Por que então Daniel escreve dizendo sobre o rei Dário, se o imperador era Ciro? Tem algumas explicações aqui. Por exemplo, acredita-se que Dário ou Dario e Ciro são a mesma pessoa, apenas conhecidos ou falados com nomes diferentes, mas são a mesma pessoa, como se funcionasse como um apelido, tá bom? Formas diferentes de ser conhecido ou ser chamado. Em outras palavras, Ciro teria o nome de Ciro, o título de Ciro, e também o nome conhecido como Dário, seria a mesma pessoa. Essa aqui é uma corrente, muitos acreditam dessa forma. A segunda corrente diz o seguinte, quem conquistou, quem era imperador de tudo, era um homem chamado Ciro, esse comandava tudo. Mas, no entanto, como o império era muito grande, ele constituiu esse Dário, ou Dario, como chefe, como a liderança do território da Babilônia que foi conquistado. Ou seja, tinha sido constituído como rei da Babilônia, daquele território, para representar o Império Medo-Persa naquela região. Ou seja, seria um homem de confiança de Ciro, ok? E esse daqui foi argumento utilizado pelo próprio autor da lição, tá bom? Para ele, esse Dário foi constituído como rei por Ciro, tá bom? Até aí você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. São informações que você precisa gravar para passar essa informação para seus alunos. Porque vai chegar na escola, na faculdade e vai dizer, nunca ouviu falar nesse nome Dário que está escrito na Bíblia. Ele é um mito, nunca existiu. Mas não é assim não. Mas vamos dar seguimento porque a nossa aula só está apenas começando. Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título o novo governo. O novo governante ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império. Também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. O rei organizou o império em sátrapias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais detinham autoridades sobre os assuntos civis e militares de sua região. Acima deles foram nomeados 3 presidentes, também chamados príncipes, incluindo Daniel. Eles tinham uma responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis e diretrizes do rei. Eles eram responsáveis por relatar qualquer irregularidade ou comportamento inadequado dos sátrapas. Outra observação, viu? Esse império Medo-Persa veio de uma forma muito organizada e estruturada. Eram pessoas bastante sábias, entendidas, e cada vez mais crescia, se desenvolvia e organizava a questão administrativa. Aqui, por exemplo, todo o seu império, que chegou a ser o dobro, isso mesmo, o dobro do Império Babilônico. Mas, no entanto, ele fez várias divisões ou subdivisões, nomeando governadores, presidentes, lideranças confiáveis, para que estes pudessem estar debaixo do seu império, sob sua autoridade. E qualquer adversidade,
qualquer levante deveria ser mencionado diretamente com Ciro, diretamente com o imperador, para que este pudesse resolver todas as questões. Isso fala, irmãos, de administração, de organização, de estrutura. E destes foi nomeado também Daniel como um dos presidentes da liderança. Veja só, meus irmãos, um jovem que foi levado cativo, que participou do Império Babilônico, sendo uma grande autoridade também no Império Babilônico. E este caiu o Império Babilônico, mas Daniel continuou com a sua postura. Daniel continuou servindo no palácio. Daniel continuou sendo servo de Deus. Ele não abriu mão dos seus princípios. E aqui agora estava a participar de um novo império. E quando Dário conheceu a Daniel e viu a diferença que ele tinha, comportamento, atitude, era um bom servo. Era um bom servo. Tem muitas pessoas por aí querendo ser chefe, querendo ser pastor, ser pregador, ser dirigente, ser professor, mas não é um bom servo. Primeiro precisa servir para ver se serve bem, se é útil, se tem postura, se sabe se comportar, se é fiel. E só depois que Deus separa, nomeia você para algo que Ele quer na sua vida. Primeiro tem que prestar serviço, tem que servir, tem que estar à disposição. Agora, hoje, estamos em uma geração que não quer mais servir, não. A nossa geração quer mandar. Eu quero ser o chefe, eu quero mandar, eu quero ser a liderança, eu mereço ser, eu tenho capacidade, eu sou melhor. Vigia, pelo amor de Deus, esteja servindo. E Deus vai ver o teu serviço e vai abrir as portas no tempo dele, na hora dele e na forma dele. Por isso, aquieta teu coração. Não se precipite, não. Fique na sua posição, que Deus vai estar te abençoando. Essa aqui é a profética para a sua vida. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: uma política de tolerância religiosa. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de leis, conhecido como Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários povos étnicos praticassem suas crenças, o chamado Edito de Ciro, também denominado como Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônicos retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Isso mostra que, embora em muitos países os crentes tenham ampla proteção jurídica de expressão de suas crenças, com previsão na Declaração Internacional de Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos e forçados a relegar a fé. A previsão da liberdade religiosa na Constituição e nas leis não garante que cristãos não serão discriminados e ofendidos, especialmente por causa de imposições ideológicas. Veja só, o imperador Ciro, o governo Medo-Persa, agia totalmente diferente. Dava uma grande liberdade para que as pessoas, os povos conquistados, pudessem continuar com a sua cultura, com a sua identidade, permitindo assim que eles adorassem o Deus deles, que eles pudessem estar servindo ao Deus que quisessem. O Império Medo-Persa não interferia na adoração do seu povo. Quem quisesse adorar qualquer Deus poderia adorar, tinha essa liberdade. E foi exatamente esse imperador Ciro que vai assinar o decreto autorizando, isso mesmo, autorizando o retorno do povo de Israel para Jerusalém, para reconstruir o muro, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, que foi destruída aproximadamente 70 anos antes pelo Império Babilônico. Agora esse Ciro vai dizer, olha, o povo de Israel pode retornar para a cidade de Jerusalém. Abro novamente aqui um parêntese para lhe passar essa informação. Nesse período, já morava na Babilônia
Isso mesmo, nesse império, aproximadamente 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus já moravam nesse contorno, na Babilônia, em Suzã, que era a capital do Império Medo-Persa. Já morava em torno de 1 milhão de judeus. E esse Ciro faz a assinatura autorizando quem quiser ir para Jerusalém, para reconstruir a sua cidade, adorar o seu Deus, você pode ir. 1 milhão de judeus já estavam vivendo no entorno do Império Medo-Persa. Mas você sabe quantos foram para lá? Somente 50 mil judeus retornaram na primeira leva para reconstruir a cidade. Eu falei que no contorno já tinha 1 milhão de judeus. Saiu a ordem, permitindo que fosse. Só foi apenas 50 mil. Sabe por quê? Os judeus já estavam acostumados. Não tinha guerra, não tinha peleja, já estavam financeiramente bem, já estava constituindo família, já tinham seus comércios, estava se desenvolvendo e começou a pensar um com o outro: eu vou fazer o que em Jerusalém? A cidade toda destruída, sem templo, sem nada, eu vou fazer o que lá? Só daqui para lá, já na viagem longa, dias, meses caminhando, e fazer o que na cidade que está totalmente distraída, totalmente destruída? Eu vou fazer o que era nessa cidade? Assim pensavam muitos judeus e não foram e não retornaram para Jerusalém, porque a cidade estava destruída e eles não tinham essa disposição. Ei, Jesus amado, não tinha essa disposição, essa coragem de retornar a trabalhar a serviço de Deus para a reconstrução da cidade, muito menos do templo. Irmãos, o negócio era difícil. Foi uma situação bastante difícil, mas vamos dar seguimento aqui ainda. Entenda o contexto para você explicar aos seus alunos. Eita glória! Quero saber o seguinte, está gostando? Entendeu? Deixa aqui nos comentários, viu? Já aproveita a oportunidade e se inscreve também no canal, não perca a bênção não. Mas vamos para o nosso segundo tópico. Antes, quero lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro para se receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Já está passando aqui também um QR Code para que você possa escanear para ter acesso ao nosso grupo de informações, porque a nossa intenção aqui é que você seja membro para receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro. Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a conspiração contra Daniel, a distinção de Daniel. Em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pelo qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de ser fiel e zeloso nas questões religiosas, era também um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaísse em suas atividades. É necessário lembrar que o trabalho, criado por Deus, é um elemento importante na vida e pode ser uma forma de vocação divina. A Bíblia nos recomenda a fazer tudo conforme as nossas forças e para a glória de Deus. Veja só, nós sabemos muito bem que o Império Babilônico saiu. Daniel gozava de um prestígio grande na Babilônia, mas, no entanto, o Império Babilônico saiu,
perdeu. Entra agora um novo império, chamado Medo-Persa, com seu imperador Ciro. E na região da Babilônia, quem governava era Dário, possivelmente. Este nomeia, escolhe Daniel, que já não era mais nem um jovem, com aproximadamente uns 80 anos de idade, para ser um dos presidentes, liderança de toda aquela região. Mas a postura de Daniel, a sabedoria de Daniel, as atitudes de Daniel fez com que o Dário pensasse em colocar Daniel como a liderança máxima, acima de todo mundo, abaixo somente dele. Isso porque a postura de Daniel, ele era obediente. Ele servia com fidelidade a seu chefe, a seu patrão, no caso aqui, Ciro, no caso aqui, Dário. Ele servia muito bem às suas autoridades, aos seus chefes. Vou te perguntar, e você precisa perguntar aos seus alunos. E você? Como é que você está servindo lá no seu emprego, no seu serviço, ao seu chefe? Como é que você está servindo? Qual horário que você chega, o horário que você sai? Você fala bem da sua empresa? Você fala bem do local que você trabalha? Isso é servir bem. Tem pessoas, irmão, ei, Jesus amado, vou apertar o juiz aqui, viu? Tem pessoas que conseguem comprar sua roupa, seu alimento, seu celular, através do seu trabalho. Trabalham em empresa, mas só fala mal da empresa, só fala mal do seu chefe. Isso não é correto. Precisamos ter uma postura correta diante dos homens e diante de Deus. Ah, pastor, meu negócio é Deus. Como é que o seu negócio é Deus se você não respeita a autoridade constituída por ele? Ah, pastor, mas ele é ímpio. O meu patrão é ímpio. Quer dizer que eu devo respeitar? Claro que sim. Todas as autoridades são constituídas pelo Senhor e cabe a nós obedecer. Aqui, Daniel estava cativo. Mesmo assim, servia e servia muito bem os interesses tanto do Império Babilônico, na sua época, como aqui agora no Império Medo-Persa. Ele sabia servir, ele era serviçal, ele estava prestando seu serviço. E por causa disso, foi crescendo, que se tornou um dos presidentes de maior liderança no Império Medo-Persa, na região aonde ele estava, porque servia muito bem. Será que você está dessa forma? É por isso que Daniel tinha grande autoridade. E a autoridade que Daniel tinha, a postura de Daniel, revelava também o Deus de Daniel. Todo mundo falava de Daniel, mas dizia, é porque ele serve ao Deus dos céus e da terra. O Deus dos judeus é diferente. Por certo, as pessoas falavam de Daniel e falavam, é porque ele é judeu, ele serve a Deus, Deus exige dele esse comportamento. Então, através da postura dele, ele apresentava o Deus que ele adorava a todo o império, a todas as pessoas. Você também. Eu também sou um representante de Deus em qualquer lugar. Na minha casa, no meu emprego, no meu trabalho, na rua, na escola, nas minhas redes sociais. Tudo que eu tenho precisa estar à disposição do reino de Deus. Será que está? Mas vamos dar seguimento aqui, viu? O alimento é forte, eu lhe disse. Vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Inveja e conspiração. Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. Infelizmente, isso é algo que ocorre com enorme frequência em qualquer ambiente e até mesmo entre o povo de Deus. Em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho da destruição, fazendo uso de fofocas, tramas e acusações caluniosas. Por isso, dentro dos bastidores do poder do reino, os demais presidentes e governadores arquitetaram um complô diabólico para acabar com a imagem de Daniel perante o rei, procurando ocasião para difamá-lo. Contudo, a Bíblia afirma que eles não encontraram
qualquer coisa que pudesse acusá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro nem culpa. Lembre-se, jovem, de que quando se está na presença de Deus, os inimigos não terão nada para acusá-lo. Ei, Jesus, presta atenção, viu, professor? Para você levantar essa discussão também com seus alunos. O comportamento de Daniel chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção do seu chefe, do presidente, do rei, que tinha a intenção de lhe colocar como maior de todos, o presidente de todos, a liderança de todos. Mas, no entanto, por causa desse comportamento ético, cultural, espiritual, dedicado, compromissado, chamou a atenção também dos invejosos. Sempre vai haver os invejosos. Sempre vai haver aquelas pessoas que não fazem nada e tentam atrapalhar quem está fazendo. Sempre vão ter aqueles que não querem estudar, não querem se esforçar, não querem servir, mas querem ser promovido, querem estar crescendo, ocupando lugar de espaço sem trabalhar, ocupar posições sem ter chamada, ocupar posições sem ter serviço prestado. Vai trabalhar, vai buscar, vai estudar, vai se aperfeiçoar e no seu tempo você também alcança, se for assim da vontade do Senhor. Então aqui Daniel vai sofrer exatamente com isso. As outras pessoas, os outros presidentes, governadores, começaram a ficar atentos com a vida de Daniel. Ele é diferente. Ele serve de uma forma diferente, vai mandar na gente. Ele nem daqui ele é judeu. A cidade dele, Jerusalém, está toda destruída até agora. E ele quer mandar na gente. Começaram a arquitetar um projeto para pegar Daniel em falha. Mas sabe o que aconteceu? Não conseguiram achar dolo algum. Não conseguiram achar defeito algum, não conseguiram achar nenhuma infidelidade, nenhuma imprudência. Verificaram, procuraram, olharam, observaram, fizeram de tudo, mas não acharam defeito no comportamento, na vida social. Eita, não acharam defeito algum na vida de Daniel. Vou te perguntar aqui agora e você vai perguntar também seus alunos, viu? E na sua vida, ei, Jesus amado, e você na sua escola, e você no seu trabalho, e você na sua casa, quem é você distante da igreja? Quem é você na sua casa? Qual o comportamento que você tem com seu pai, e com seus irmãos, com seu chefe, com seus funcionários, com seus vizinhos? Qual o seu comportamento? Qual a sua postura? Nas suas redes sociais, se fizer uma varredura nas suas redes sociais, no seu celular, será que vão achar alguma acusação contra você? Meu Deus! Se procurarem alguma coisa na sua vida, será que vão achar defeitos? Pecados não confessados? Meu Deus! Invejas, ciúmes, arrogância, prepotência, se achar na sua vida, se procurarem na sua vida, será que vai achar? Em Daniel não achou nada errado. Ele tinha uma vida íntegra com Deus e com o povo. Tem pessoas que com Deus dizem, eu tô assim com Deus, viu? Eu tô assim com Deus, mas tá brigado com o pai, tá brigado com a mãe, com os irmãos, com as pessoas, não fala com ninguém, se afasta de todo mundo. Que união é essa, crente? Vigia, viu? Peça perdão e tenha comunhão na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Tem pessoas que podem até não gostar da gente, mas eu, enquanto cristão, você, enquanto cristão, precisa amar a todo mundo. Eu preciso amar até mesmo os meus inimigos. E você também. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: o plano contra Daniel. Percebendo que não teria nada contra Daniel, tendo em vista sua conduta ilibada, os líderes mudam a estratégia e resolvem encontrar na lei do seu Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Eles deixam de procurar na conduta e passam a prejudicar Daniel com base em suas convicções
Para tal, os homens perversos propuseram ao rei que fosse proibido em todo o reino, no período de 30 dias, que se fizesse petições ou orações a qualquer divindade ou homem, a não ser ao rei. A punição pela desobediência seria o lançamento na cova dos leões. A estratégia dos inimigos de Daniel em muito se assemelha aos secularistas anticristãos, procurando centralizar no Estado a figura da divindade. Sem dúvida, buscam de todas as maneiras restringir a manifestação das crenças e punir a convicção dos cristãos. Na legislação e em decisões judiciais surgem novos entendimentos que procuram amordaçar a voz da igreja, abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade de expressão. Vivemos uma era de suposto tolerância. Todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais é hostilizado por causa da sua defesa de valores absolutos e a intolerância dos tolerantes. Veja só, os outros governadores e presidentes, observando a vida de Daniel, não conseguiu achar nada de errado. Nenhuma postura, nenhum acordo, nenhuma aliança, nenhuma palavra, não achou nenhum erro na conduta dele, na moral dele. Então pensou o seguinte: vamos procurar alguma coisa no seu Deus, na lei do seu Deus. E creio eu que, observando a vida de Daniel, o dia a dia de Daniel, percebeu-se que ele gostava de orar e orava 3 vezes ao dia. Meu Deus! E hoje tem crente que pode orar 1 vez por dia, por semana, por mês, não, por ano não, pelo amor de Deus. Aí também já tá demais, né? Então, observando a vida de Daniel, percebeu-se que ele tinha uma vida de oração, orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Então tiveram a ideia: vamos mexer aqui com o ego do nosso rei, vamos fazer uma proposta a ele, a qual ninguém está autorizado ou vai poder orar, fazer a petição a nenhuma divindade, seja ela qual for. Durante 30 dias, não vai poder fazer nenhum tipo de oração, de intercessão, não vai pedir nada a ninguém, a não ser ao rei, a nossa divindade. Ou seja, encher o coração vaidoso de Dário ou Dario, encher o coração dele, a soberba. Ele logo pensou: estou importante, viu? Se o povo está querendo uma lei dessa, eu vou aceitar. Já pensou? Ninguém vai poder orar a ninguém, a não ser no meu nome. Se precisar de alguma coisa, tem que falar comigo. Ou seja, essa ideia mexeu com o ego de Dário. E aí nós percebemos que tanto Nabucodonosor tinha esse ego aflamado, quanto também Dario. Então percebam, irmãos, que o ego é do coração humano, principalmente daqueles que não temem ao Senhor. Com isso, o rei aceitou imediatamente e ficou acordado que todos aqueles que fizessem oração, petição, a não ser ao rei, deveria morrer, seria jogado nas covas dos leões. Ei, Jesus, irmãos, o inimigo sabe atacar. O inimigo sabe preparar projetos para nos tirar da presença de Deus. O inimigo faz de tudo para estar nos jogando nas covas dos leões. Ele faz de tudo. Vou abrir aqui agora um parêntese para trazer uma pequena reflexão para a nossa vida. Observe o seguinte: eles, observando a vida de Daniel, percebeu que ele tinha uma vida de oração. Então propuseram ao rei que durante 30 dias ninguém poderia orar ou ser pego em oração pedindo nada a nenhum Deus. Não poderia pedir nada a Deus, a nenhum Deus, tá bom? E agora veja, Daniel foi pego praticamente logo no primeiro dia. Ei, Jesus amado, Daniel era crente, viu? Agora aumenta o som aqui, aumenta o som. E se fosse você? E se fosse você? Se esse decreto saísse aqui do Brasil ou do seu país, não sei onde você está morando, deixa aqui, por gentileza, o nome do seu estado ou do seu país. E se saísse na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no seu país, esse decreto, que ninguém poderia orar durante 30 dias, será que você seria pego orando?
Meu Deus! Ou você passaria esses 30 dias de boa, de folga, até diria, para mim não faz diferença nenhuma. Será que você diria dessa forma? Entendeu aqui o mistério? Daniel foi pego imediatamente, porque ele tinha uma vida de oração diante de Deus. E você seria pego em qual dia? No primeiro? No último dia? Ou não seria pego em oração? Em outras palavras, será que você está passando 30 dias sem orar a Deus? Deixa aqui nos comentários e levante também essa discussão com seus alunos. Que dia você seria pego na oração? Que dia você está orando? Em casa? Na igreja? Será? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte. Mas já pergunto, está gostando? Entendendo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Antes, preste atenção. Se você quiser, você pode conhecer a nossa plataforma de cursos. Se você ainda não tem um curso básico em teologia, reconhecido pela sua igreja, o nosso nós estamos lançando, ele é reconhecido pela Igreja Assembleia de Deus. E você está sendo convidado. Assista esse vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 981 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos. Quem quiser estudar conosco em nossos cursos, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem o link, você possa entrar no nosso grupo de informações. E aqui também está passando um QR Code, para que você possa escanear e conhecer a nossa plataforma de cursos. Para ter acesso a todos os cursos, é só fazer a sua assinatura. Porque aqui é o seguinte, você me abençoa e eu te abençoo em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título A Lei dos Homens e a Lei de Deus. No item 1, contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel, não se acovardou de dar testemunho de sua fé, ainda que fosse um alto funcionário e ocupasse um lugar de privilégio no império. Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. O servo de Deus sempre fora obediente ao rei. Porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia. Buscou ao Senhor em oração. Em primeiro lugar, Daniel sabia que Dário tinha autoridade, mas tinha ainda mais convicção de que esta autoridade provinha de Deus. Em segundo lugar, como um homem temente e bom cidadão, o profeta era cumpridor das leis dos homens. Contudo, ele não as cumpriria quando se chocasse com as leis de Deus. Afinal, mais importante que a lei estabelecida pelo governo humano é a lei natural revelada pelo Deus Altíssimo, imutável e atemporal, que não pode ser contrariada. Em terceiro lugar, Daniel sabia que o Senhor estava com ele. Aqui agora chega o momento da grande temática da nossa lição. Obedecer à voz de Deus, obedecer à lei de Deus ou obedecer aos homens. Aqui agora, saiu-se o decreto dizendo que não poderia orar, interceder, fazer a petição a nenhum Deus. Toda petição, todo pedido, toda oração deveria ser feito em nome do rei. Mas, no entanto, Daniel, ao verificar essa lei, percebeu que esta lei ia diretamente contra a vontade de Deus, contra o princípio de obediência a Deus. Logo, Deus não permitiria, não aceitaria nenhum tipo de idolatria. Então, se Daniel obedecesse esta lei, ele estaria desobedecendo o princípio bíblico, ele estaria desobedecendo a Deus.
Mas, no entanto, se ele também não fizesse, estaria desobedecendo ao homem, desobedecendo ao seu chefe, desobedecendo ao rei. Aqui agora fica aquele dilema: a quem obedecer? Obedecer a Deus e sofrer as punições, obedecer a Deus ou ser jogado nas covas dos leões. Qual decisão você tomaria? O que você faria se fosse Daniel? Deixa aqui nos comentários, viu? Não é fácil a decisão não, viu? Não é fácil ser crente nessa situação daqui, de perseguição, de tentativa de morte, tentativa de assassinato. Não é fácil não. A luta aqui é grande. Então, Daniel, ao perceber que esta lei ia totalmente contra a vontade do Senhor, ele colocou no seu coração e não pensou duas vezes: eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. Pode ter decreto contra a sua vida. Pode ter termo, aliança sendo assinada para destruir a sua vida, para tirar você da comunhão do Senhor, tirar sua adoração a Deus, mas não ceda. Não se dobre, não. Não se incline à vontade deste mundo. Não se incline à vontade do pecado. Não se incline à vontade do mal, não. É melhor obedecer a Deus. As outras pessoas podem adorar quem quiser. As outras pessoas podem fazer o que quiser com a vida deles. Mas entenda, você tem uma chamada de Deus. Eu tenho uma chamada de Deus. E nós precisamos cumprir aquilo que está escrito. É na obediência que Deus vai te abençoar. É na obediência que o leão vai ter que jejuar. É na obediência que Deus vai dar livramento. E todos vão ver, vão perceber, vão saber que Deus está na tua vida, mas é na obediência. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelho 3 vezes ao dia. A oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. Também, Daniel orou agradecendo a Deus, pois a verdadeira oração também se expressa por meio da gratidão. Não há vitória espiritual sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Como disse Martinho Lutero, a oração é o suor da alma. E quanto a você, jovem, como tem sido a sua vida de oração? Lembre-se de que a primeira oração que Deus não atende é aquela que nunca foi feita. É interessante notar que os inimigos de Daniel, ao serem confrontados com a adoração da estátua, Daniel capítulo 3, recusaram-se negar sua fé por meio de uma ação específica. Da mesma forma, Daniel não estava disposto a comprometer sua fé ao se abster-se da oração. Isso ilustra que resistir aos desafios da nossa fé requer tanto evitar ações que contradizem a palavra de Deus, quanto manter nossas práticas espirituais fundamentais. A oração era uma prática cotidiana. Daniel tinha uma vida de oração, porque Daniel entendia que orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é estar com Deus. Quando nós entendemos o verdadeiro papel e significado da oração, oração é você se aproximar de Deus, é você abrir seu coração a Deus, é você falar a verdade da tua alma, se apresentar diante de Deus. Logo, a oração não é um fardo, a oração não é pagar preço, oração é você abrir seu coração, abrir sua alma a Deus e Deus vai estar te respondendo. Aqui agora um grande dilema: vou orar ou não vou orar? Vou obedecer ou vou desobedecer? Logo, Daniel não abriu mão, pois ele sabia que se ele passasse dessa prova, obedecendo aos homens, teria outras provas. Irmãos, presta atenção, a luta é cotidiana, meus irmãos. Não adianta abrir mão da sua fé por causa do mundo, porque a grande tensão do mundo não é saber que você pare de orar, não, é que você pare de servir a Deus. Você pare de ir para o culto, você pare de ser obreiro da casa do Senhor, você pare de cantar, você pare de pregar. A intenção do mundo não é saber que você pare de orar, não. Ele quer lhe matar, tirar sua comunhão com Deus, lhe matar tanto fisicamente
fisicamente como espiritualmente. A grande intenção do nosso inimigo é nos matar, é nos tirar da presença de Deus, é fazer com que o nosso nome seja riscado do livro da vida. Essa é a intenção. E Daniel tinha consciência que esse projeto foi o primeiro, mas viria outro. E ele não poderia abrir mão de servir a Deus, porque a sua vida na Babilônia, a sua vida em Suzã, a sua vida no Império Medo-Persa deveria ser guardada ou seria guardada no Senhor. Se Deus não estiver conosco, não adianta nada, meus irmãos. Se Deus não estiver em nossa vida, nós não cantamos, não pregamos, não fazemos nada. Todo o nosso crescimento, desenvolvimento é por causa da mão de Deus sobre a nossa vida. Logo, Daniel não poderia abrir mão da presença de Deus. Porque se Daniel já tinha chegado a essa idade, é porque Deus estava com ele. Deus deu graça, fortaleceu. Então, mesmo Deus que tinha guardado Daniel em todo o Império Babilônico, seria o mesmo Deus que estaria guardando a vida dele. E ele não abriu mão. Continuou servindo, continuou orando, continuou buscando a Deus, porque ele acreditava, ele tinha fé, ele sabia que a oração pode muito seus efeitos. A oração muda a história, a oração faz a porta se abrir, a oração faz as muralhas cair, a oração faz o mar vermelho se abrir, a oração faz milagre. Quanto mais você ora, mais vitória vai ter. A luta vem, mas na oração a Deus, com sinceridade, com compromisso, abrindo seu coração, Deus vai se inclinar, vai te ouvir e vai te responder. Deus vai se inclinar para a sua vida, vai te atender, te responder, e é tempo de vitória. É tempo de graça, de misericórdia. Mas isso para quem é fiel. Mas tem pessoas por aí, meus irmãos. Presta atenção, aumenta o som aí agora, viu? Tem pessoas por aí que se saísse um decreto desse dizia: eita, estou de férias. Ei, Jesus amado, tem pessoas que iam dizer: ainda bem que agora estou de férias, ninguém pode falar nada comigo, porque se orar eu vou morrer, e ninguém quer que eu venha morrer porque eu sou famoso, eu sou importante. Vai orar, crente. Eita glória! Quero saber o seguinte, está gostando? Deus falou com você? Então veja só, se você está gostando e Deus falou com você nessa ministração, eu só peço o seguinte: se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família, porque aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: Deus fecha a boca do leão. Ao ser denunciado mesmo contra gosto, o rei Dário mandou que lançasse Daniel na cova dos leões, onde permaneceu durante a noite. Esse tipo de punição, conhecida como execução por leões, era uma prática esporádica que ocorria em algumas culturas antigas, não como a regra no sistema judicial. O rei estava angustiado e passou a noite em vigília, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova e, para sua surpresa, encontrou Daniel vivo e ileso. Deus havia enviado o anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel. Diante da provação e perseguição, o Senhor efetuou um verdadeiro milagre, guardando a vida do seu filho. A Bíblia também mostra que, no final, a justiça prevaleceu. Os conspiradores foram punidos por suas ações malignas. Eita glória! Irmãos, Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe a sua integridade, a sua comunhão, a sua verdade. Aqui, por exemplo, tentaram matar a Daniel, tentaram aprisionar Daniel, tentaram caluniar a Daniel, mas o rei Dário e o nosso Deus conhecia muito bem a Daniel. Quando o rei Dário ficou sabendo que Daniel tinha desobedecido o mandato do rei, ele por certo pensou: para que eu fiz isso, pelo amor de Deus? Para que ordenei que todos só fizessem pedido a mim, adorassem a mim? Porque o rei Dário gostava muito de Daniel e Daniel era um excelente servo, servia muito bem, passava confiança, fidelidade, era uma pessoa fiel ao seu reinado. Então, muito se preocupou o rei Dário, porque Daniel seria jogado nas covas dos leões e possivelmente morreria.
Quem estaria perdendo era o próprio rei Dário, que estaria perdendo um homem de confiança, um bom amigo, um excelente funcionário, um excelente presidente, uma liderança grande, que muito tinha lhe ajudado e que seria útil para o seu reinado. Mas, no entanto, o Deus do céu, que sabe de tudo, que vê tudo, entrou com providência. Deus até permitiu que Daniel fosse jogado nas covas dos leões. Deus permitiu, Deus deixou, mas Deus guardou Daniel lá nas covas dos leões. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus. Tem gente que chega a dizer, Daniel pegou os leões e fez de travesseiro. Pelo amor de Deus, nada disso, viu, varão? Não fique inventando arte, não. Mas, no entanto, os leões não tocaram em Daniel. Os leões não tocaram em Daniel, porque Deus preservou, Deus guardou, porque viu em Daniel a fidelidade, viu em Daniel a integridade. E Daniel ainda tinha projeto na vida dele para se concretizar. Tinha ainda revelações que Deus queria passar a Daniel. Daniel ainda tinha promessa de Deus na vida e por isso ele não morreu. Ele ficou vivo para receber as revelações do Senhor. Te pergunto, e você ainda tem promessa de Deus para se concretizar? Daniel só viu as promessas se cumprir na sua vida porque ele foi fiel. Tem pessoas por aí que pode até ter chamada de Deus, pode ter promessa ainda para se concretizar, mas se não for obediente, se não rejeitar o pecado, morre e não vê a promessa de Deus, não. Daniel viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida porque ele foi fiel. Da mesma forma, seja fiel, ore, busque, jejue, rejeite o pecado, porque assim todas as promessas de Deus destinadas para a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Deus vai cumprir todas as promessas destinadas para a sua vida, mas seja fiel. Ah, pastor, quer dizer que se eu tenho promessa de Deus e eu vivo no pecado, a promessa não vai se cumprir? Isso mesmo, você está sabido, viu? A promessa de Deus só se cumpre na sua vida se você estiver sendo fiel. Se você for fiel, a promessa se cumpre, mas se não for, morre e a promessa não se cumpre, não. Por isso, vamos agora para a nossa conclusão, onde está escrito: ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Não tem para onde fugir. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Agora, sempre vamos ter escolha. Você vai ter escolha na sua vida. Você vai poder decidir adorar ou não adorar, ir para a igreja ou não ir para a igreja, servir ou não servir. Você vai ter direito de escolha. Agora, varão, depois de você escolher, a consequência é sua. Daniel escolheu obedecer a Deus e foi abençoado. E você vai escolher o quê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já pergunta a você, gostou? Tá inscrito no canal? Já deixou seu like? Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que chegou agora e está me conhecendo. Venha fazer parte da nossa família, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica, viu? Porque a dinâmica está sensacional e vai te ajudar na aplicação dessa aula. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 9, que traz por título:
entre a lei de Deus e a lei dos homens. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 9 dos jovens do terceiro trimestre de 2024, que traz por título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Vamos para a dinâmica? Para essa atividade, você vai precisar fazer o seguinte: pegar um vaso, tá bom? Um vaso com água, pode ser água mineral, fique à vontade, mas um vaso semelhante a isso, tá bom? Não precisa ser grande, pode ser menor, agora que tem essa tampa, tá bom? Que tem uma tampa também. Vai precisar de uma faca e precisar de um recipiente para guardar aqui, que essa água vai cair, derramar daqui a pouquinho, viu? Veja só, vai precisar de uma garrafa com água, com a tampa, vai precisar também de uma faca e uma outra vasilha para guardar, já que a água vai ser derramada daqui a pouquinho, viu? Ei, Jesus amado, pode preparar. Pastor, esse vaso com a água vai representar, o vaso vai representar o cristão. A água vai estar representando as bênçãos de Deus na vida do cristão. Observação, o vaso representa o cristão. Já a água representa as bênçãos de Deus na vida do cristão. A faca vai estar representando os ataques do inimigo, as artimanhas, os ataques, as setas, o pecado, tudo aquilo que o inimigo utiliza para nos magoar, para nos ferir, vai estar sendo representado pela faca, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você pode aplicar essa atividade ou essa dinâmica no início, no meio ou no final. Depende do seu tempo e a sua organização. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. Mas antes, presta bem atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor quer ser membro. Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Essa atividade, essa dinâmica vai depender muito de você enquanto professor, como você vai apresentar essa dinâmica para os seus alunos, tá bom? Quando chegar em sala de aula, você pode fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui um vaso.
Esse vaso daqui é o cristão, é o crente, cheio das bênçãos do Senhor. Quais são as bênçãos que nós temos por ser servo de Deus? A salvação. Excelente. Vai perguntando. Quais são as bênçãos que nós temos por ser cristão? A salvação. Eita glória. A libertação. Vai perguntando ao povo. O que mais? O Espírito Santo de Deus. Excelente. Saúde. Paz, tranquilidade. Deixa seus alunos ir falando. Tá vendo? Aqui esse vaso está representando o cristão. E dentro desse vaso tem as bênçãos de Deus, salvação, libertação, dons espirituais, batismo no Espírito Santo, eita, pregação, louvor, os talentos. Deixa a sua turma falar o que é que o cristão tem dentro dele, tá bom? Após isso, você pode apresentar a faca. Agora veja só, o inimigo, sabendo que você está cheio das bênçãos de Deus, ele sempre vai tentar o quê? Te atacar, te ferir. Eita, usando pessoas próximas, até mesmo pessoas da própria família, para tentar tirar sua paz, a sua comunhão com Deus. Então a coisa é certa, estamos cheios da bênção do Senhor, mas o inimigo vai vir tentar nos ferir, nos tirar do propósito de Deus, nos tirar da direção de Deus. Não é assim? É. Aqui agora você vai pegar, depois de ter falado do vaso, da água, vai pegar a faca, representando o ataque do inimigo, e você vai estar furando. Vai furar mesmo, pode furar, ó. Aqui eu furei. Ei, Jesus amado, ó, furei. Aqui é o inimigo tentando tirar nossa paz. Vai furando. Tirar nossa comunhão com Deus. A presença do Espírito Santo. Aí você fura aqui o vaso. E o que acontece quando o inimigo acaba nos ferindo? Olha só. As bênçãos do Senhor. Olha só, mas se o inimigo estiver nos atacando, nos ferindo, e a gente estiver esperando em Deus, olha o que acontece. Nada acontece. Nenhuma bênção de Deus é derramada. Agora, se quando o inimigo ficar tentando nossa vida, nos destruindo, e a gente fica murmurando, reclamando, ó o que acontece, ó quando você abre a boca para reclamar, ó. Ei, estão vendo aqui, ó, derramando, ó. Quando o inimigo vai tentando, parentes, amizades, família, e começa a questionar você, e você abre a sua boca para reclamar, murmurar, o que acontece? As bênçãos de Deus saem da sua vida, você perde as bênçãos de Deus. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer, pastor, quando o inimigo me atacar? Você vai entrar no seu quarto, e em silêncio vai conversar com Deus. O que acontece, ó? Quando você conversa com Deus, ó, fecha sua boca, ó. As bênçãos de Deus param de sair da sua vida. Ei, Jesus amado, isso mesmo. Quando você ficar conversando, ó, aí você abre, viu, professor? Ó. Começou a conversar, murmurar, as bênçãos de Deus vão embora. Você perde as bênçãos de Deus. Agora, quando você fecha a sua boca e vai entrar no teu quarto em oração, o que acontece, ó? As bênçãos de Deus param de sair da sua vida. Você continua cheio da presença de Deus, mas o inimigo te atacou. Você continua cheio da presença de Deus. O inimigo tentando destruir a sua vida, mas você continua cheio da presença de Deus. Agora, se abrir a boca para murmurar, reclamar, o que acontece? As bênçãos de Deus vão embora, ó. Tá vindo aí derramando, olha. Mas quando você fecha a boca, olha só, tá vindo aqui derramando? Mas quando você fecha a boca, eita, ó. Você para de perder as bênçãos de Deus. Eita glória. Quero saber o seguinte, você gostou, entendeu? O grande segredo é o seguinte, faça primeiro um teste na sua casa, mas é sensacional. Veja agora a explicação, viu? Quando você pega um vaso e você furou. Se o vaso estiver com a tampa fechada, olha, fechada aqui, não vai derramar água alguma. Mas quando você abre a tampa, começa a sair água, ou seja, está perdendo a bênção de Deus. Quando você fica quieto, esperando a vingança em Deus, fecha a boca, você não perde nada de Deus. Quando você abre a boca para reclamar, você perde as bênçãos de Deus. Eita glória! Quer saber o seguinte, você gostou, entendeu, vai modificar, fica à vontade, mas já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, viu? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Essa atividade, essa dinâmica vai ser bênção pura sem mistura. Paz do Senhor!
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.